Boa tarde, hoje nós estamos recebendo o Marcos Tabajara, que é diretor de canais da AppGate Brasil, e nós vamos conversar muito com uma velha conhecida nossa, que é a VPN, que é a Virtual Trust Network, que agora está tendo uma transação para uma coisa bem mais evoluída, que é a Zero Trust Network Access, que é a ZTNA. Seja muito bem-vindo aqui ao Criptodia. Muito obrigado, boa tarde, obrigado pela oportunidade, é um prazer falar com vocês, estou à disposição. Então, olha, a gente vai começar, você fazendo a gentileza de voltar à década de 90 e falar assim, por que surgiu a VPN e como ela surgiu, quer dizer, qual era naquele momento a necessidade das empresas de terem as suas comunicações por esse tipo de canal. Perfeito. Os primeiros indícios de VPN nasceram em 1993, com o primeiro estudo da Bell Labs a respeito de comunicação segura usando criptografia. Mas, efetivamente, desde 1996, passamos a usar VPN. E o uso da VPN foi para conceder acesso seguro entre filiais de uma empresa. Tá? Entre filiais. Então, tinha uma filial, o quartel-general ou a matriz dessa empresa, uma conexão segura entre os escritórios. Foi para isso que nasceu a VPN. Então, era ponto a ponto, somente isso. Aí, depois, a próxima extensão foi entre o usuário e a empresa. Tá? Mas eram poucos usuários nessa época que tinham a necessidade de fazer uma conexão remota de maneira segura com a empresa. Então, ela nasceu para atender essa necessidade. Lembrando que 1992, 91, 93 ali foi o final da reserva de mercado no Brasil. Então, foi nesse momento que a área de informática, na época, teve o seu primeiro boom aqui no Brasil. Tá? Então, foi dali que começou. Bom, tranquilo. Você já falou como surgiu, né? Você pode dizer um pouquinho para nós qual foi a evolução de 90 para cá dessa ferramenta, ou dessa ferramenta VPN? Sim. A VPN, ela não evoluiu na sua tecnologia, ela evoluiu, na verdade, muito pouco. Tá? O que ela evoluiu foram em casos de uso. Então, nasceu para ligar escritórios e depois usuário com escritórios, mas poucos usuários. Aí, a próxima extensão da VPN foi para conectar de maneira segura o usuário a sites, a serviços diferentes. Foi assim que foi evoluindo, mas lembrando que a base tecnológica não sofreu evolução. Ela continuou gerando conexão segura da mesma maneira desde o início da sua criação em 1996. Então, o que houve foi uma evolução em casos de uso, mas a tecnologia em si ela ficou parada no tempo, até por uma questão tecnológica, ela não consegue evoluir muito. Também de lá para cá, como a Suzana falou, teve muita evolução na ponta de controle de acesso e forma de autenticação, né? E a ZTNA, como é que ela funciona hoje? Você pode explicar, quer dizer, o que ela é, na verdade? Sim. Já que não é uma evolução, como a gente estava pensando, não é uma evolução da VPN, é uma outra proposta, né? Perfeito. Então, eu só vou criar um contexto aqui, tá? Então, a VPN nasceu para ligar ponto a ponto, poucos pontos, de ponto A para ponto B, e depois de alguns usuários para as empresas matrizes, mas o que a gente viu, então, a tecnologia de VPN ficou praticamente parada aí nesses últimos 20, 30 anos para mais. Mas o que aconteceu? As infraestruturas DTI cresceram muito, elas evoluíram. Né? Então, hoje você pega um cliente de mediano para grande, ele vai ter infraestrutura, que são aplicações, servidores de arquivo, desenvolvimento interno. Ela vai ter no modelo de on-premises, data center ou multi-data centers, e cloud e multi-cloud. Tá? E ainda alguns serviços de SaaS, né? Como, por exemplo, ERP e CRM. Então, o que aconteceu que a gente viu?
a infraestrutura de TI, do ponto de vista de onde essas estruturas e aplicações estão, evoluíram muito. E as aplicações também ficaram mais rápidas, mais escaláveis, mais performáticas. E as infraestruturas também. O que aconteceu com o VPN? O VPN não conseguiu alcançar acompanhar essa velocidade de evolução. Ela não conseguiu. E hoje, vamos lá, do ponto de vista do usuário, é chato, né? Esse exercício de infraestrutura. Se eu tiver que conectar aqui, estou na minha casa trabalhando, uma aplicação que esteja no data center A da empresa, eu tenho que abrir meu agente de VPN, escolher a VPN para esse data center A, mando conectar, digito minha senha ali, ele conecta. Aí eu preciso de uma informação que está na aplicação do data center B. Eu tenho que desconectar do data center A, desconectei, aí eu vou no data center B, conecto no data center B, escolho lá o data center B lá na caixinha das VPNs, senha de novo, vou lá. Peguei essa informação, agora eu preciso conectar e pegar uma informação que está no meu servidor de arquivos, que está numa cloud. Fecho a VPN do data center B e abro a VPN para a cloud para pegar essa informação. Então, até do ponto de vista do usuário, a tecnologia ficou parada também, e isso mostra qual é a grande dificuldade da VPN. Ela é um monocanal, então toda vez que você precisa conectar, ela é um monocanal, você abre e fecha, você abre e fecha. Aí o que aconteceu? Oi? Ela não se interliga, né, entre uma e outra, né? Ela não é automatizada, ela não tem facilidade para o usuário, ela não tem, por exemplo, um conceito parecido com single sign-on. Conectei uma vez, eu posso conectar de uma outra vez. E aí, o que aconteceu? A complexidade de infraestrutura trouxe uma complexidade inerente em segurança. Segurança foi ficando mais difícil de gerir em ambientes multi-híbridos. E a VPN não atende mais isso. Por quê? Porque ela tem uma tecnologia antiga. Aí veio o Forrester, escreveu a estratégia de Zero Trust em 2010. Então, a gente está falando mais de 10 anos que essa estratégia foi criada pelo Forrester, porque ele já estava enxergando a necessidade de mudar esse paradigma embasado aí, levado pela VPN. E qual que é o primeiro princípio do Zero Trust? Você não deve confiar em nenhuma entidade interna ou externa para conceder acesso. É mais ou menos o seguinte: quando você está com uma VPN, você fecha ela, você digita a sua senha na VPN, ela já cria conexão. Depois ela autentica você, o usuário. O Zero Trust fala o contrário, não faz isso não. O Zero Trust faz o seguinte, primeiro você autentica o usuário, depois você cria conexão. Exatamente o inverso. O Zero Trust é essa confiança zero. Não confia no usuário, não dá. Aí o que o hacker faz com a VPN? Ele já conectou, na hora de fazer a autenticação do usuário, ele burla esse sistema de autenticação, só que ele já está dentro da rede do usuário, já está dentro da empresa, já está dentro do data center, dentro da cloud. Então, o Zero Trust é o inverso, autentica o usuário, valida o usuário, depois você concede acesso a ele. Foi por isso que nasceu o Zero Trust. Aí, junto com isso, vieram alguns conceitos, mas todos baseados nesse. Primeiro valida, depois você concede acesso. Primeiro valida, autentica, depois você concede acesso. Então, o princípio inteiro do Zero Trust está baseado nesse pilar. E aí você consegue transportar para outras disciplinas. Há pouco tempo, eu não sei precisar exatamente a data, a Forrester fez uma extensão. Ela fez o Zero Trust X, que é o extension, a extensão disso, e ela considerou basicamente 7 pilares, onde ela faz uma dissertação do que você deveria entender como Zero Trust, como, por exemplo, pessoas, workload, dados, dispositivos. Então, ele tem um framework bem bacana para ajudar você a realmente aterrissar os conceitos de Zero Trust em cada uma dessas disciplinas. Mas, basicamente, o que aconteceu é isso. Evolução da infraestrutura de TI, por causa do processo de transformação digital, de e-commerce, de expansão mundial, que a VPN não alcançou e não vai alcançar. Aí a Forrester criou um conceito, uma estratégia baseada nessa política de não confie em ninguém logo de cara. Certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre um dos conceitos que está por trás da ZTNA, que é a definição do perímetro de software, por software, aliás.
Por que esse método é mais eficiente para a proteção dos ativos eletrônicos? Sim, provavelmente vocês vão lembrar de um tempo atrás, alguns poucos anos atrás, uma conversa no mercado de segurança e no mercado de TI também, que era onde está o perímetro. Porque quando nasceu a VPN, as empresas tinham um perímetro de segurança definido, que era do firewall para dentro, né? Onde tinha um firewall, o perímetro estava do lado de dentro. O que aconteceu de lá para cá é que você não consegue mais definir esse perímetro. Por quê? O perímetro pode estar na cloud, na multi-cloud, no SaaS, no data center, no on-premises. Você tem vários perímetros, você não tem mais um perímetro. Então, no meio do caminho, o perímetro ele se dissipou um pouquinho, para depois, na nossa opinião, voltar a se agrupar, que é o usuário. Então, a questão do perímetro definido por software vem atender essa necessidade de um perímetro totalmente distribuído. Totalmente distribuído. Qual é a melhor maneira? Se você tiver que pensar num perímetro exclusivo para os seus ambientes híbridos, né? SaaS, on-premises, data center, cloud, multi-cloud, vai ficar praticamente inviável gestão de segurança. O melhor jeito é onde está o poder de decisão, onde é que está a coisa mais importante do acesso, é o usuário. Então, é se concentrar no usuário e prover uma condição de perímetro de acesso seguro baseado na identidade do usuário. Começa pela identidade do usuário e não o IP, porque a VPN usa o IP do computador do usuário, do smartphone do usuário. O que você tem que levar em consideração é o usuário. Quem que é esse usuário? Esse usuário... Hoje em dia é o perímetro, né? O perímetro é o usuário. Porque imagina o seguinte, você tem 5 ou 6 estruturas diferentes infraestruturas diferentes de TI e aplicações, e várias aplicações. Cada infra dessa, cada aplicações que estão dentro delas, tem as suas vulnerabilidades inerentes. Porque é assim, existem vulnerabilidades inerentes que você trabalha para fechar. Agora você tem o usuário remoto. Você tem o usuário remoto. Muitas das conversas que a gente vem tendo com os clientes voltaram a ficar preocupados com uma coisa que nasceu e desapareceu, que era o tal do BYOD, que era Bring Your Own Device, para você usar dentro da empresa. Como os usuários estavam dentro da empresa 100% do tempo, o que os caras falavam, não vou dar acesso para o seu smartphone, porque você está dentro da empresa, usa seu laptop. Só que todo mundo foi para casa, e o smartphone, nos últimos, não sei, 10 anos, ganhou a capacidade de processamento de um laptop de 5, 10 anos atrás. Exatamente. E hoje, a maioria das pessoas passa muito mais tempo com um smartphone dedilhando na mão do que com laptop, né? Então, a melhor maneira de se concentrar é o conceito de perímetro definido por software e mudar o paradigma da VPN. A VPN olhava IP. O perímetro definido por software, a primeira mudança é eu olho a identidade desse usuário. A primeira coisa que eu faço. Então, ele tem 3 atributos que fazem muita diferença. Primeiro, ele olha a identidade do usuário e não o IP. Então, quando ele vai conceder acesso, ele faz uma consulta na empresa. Quem que é esse usuário? Quais são os grupos aos quais ele tem direito, ele pertence, tem direito de acesso a quais recursos? Por exemplo, contexto, que é uma coisa... Contexto vai dominar todos os controles de acesso daqui para frente, inclusive para não ter mais senha, que é uma coisa que o Forrester prega, para abandonar a senha e usar um dos pontos que a gente vai conversar um pouco mais para frente, que é a autenticação baseada em risco, que é incrível isso também. Mas contexto é, o laptop do usuário está com sistema operacional e antivírus totalmente atualizado, o dia e hora da semana é o dia e hora da semana que ele pode trabalhar, geolocalização, ele está tentando fazer acesso de um lugar conhecido, de uma rede que foi homologada, de um ponto que a gente sabe que ele está acessando, ou, por exemplo, esse usuário está tentando fazer um acesso de um outro país da Europa Oriental, que é onde a empresa não tem nem filial, e nem foi fazer uma viagem. Então, esse contexto é incrível. Então, é isso que você tem que ver. Então, mudou só de IP para ser baseado na identidade e no contexto daquele usuário. O segundo ponto importante do perímetro definido por software é autorização online. O que é isso? Mudou o contexto, muda-se a amplitude de acesso desse usuário. Um exemplo rápido.
eu estou aqui trabalhando da minha máquina e hoje à noite eu faço uma conexão do aeroporto aqui de São Paulo pelo meu smartphone. Mudou todo o meu contexto. Não estou mais no meu laptop, não estou mais numa rede conhecida que é a minha casa, eu estou usando o meu smartphone no Wi-Fi do aeroporto, que sabidamente não é um Wi-Fi seguro, né? Porque ele concede acesso. Acessar. Então, mas qual que é o exemplo aí? Mudou todo o contexto, e isso a gente faz, tem que ser feito online, real time, muda-se a condição, a amplitude de acesso desse usuário. Aí diminui a quantidade de acessos às plataformas aos quais esse usuário tem direito de acesso. Então, o segundo pilar é esse, a autorização online. E o terceiro pilar é o pilar de acesso seguro único. Eu tenho direito de acesso, por exemplo, ao ERP que está na cloud. Eu vou sair do meu laptop numa conexão única, não vou dividir minha conexão com ninguém, que VPN também tem isso, única, e chego até o ERP, até a porta do ERP, de maneira criptografada. A gente usa TLS 1.2 e a gente detém as chaves de criptografia. Então, essa é a maneira mais segura. Eu chego até lá dentro da porta do meu ERP. Tá? Então, só relembrando, baseado na identidade, leva contexto em consideração, autorizações online de acordo com mudanças de contexto e acesso seguro com comunicação unificada e criptografada do usuário até o recurso que ele tem único e exclusivamente direito de acesso. Então, perímetro definido por software passa por esses 3 pilares, basicamente isso. Então, a grande facilidade ou a grande melhoria hoje é que, primeiro, o mundo está indo para a cloud, mas nós acreditamos que boa parte das empresas vão manter ambientes híbridos. Por diversos motivos. Tem muita aplicação legada que ele desenvolveu dentro de casa há muito tempo atrás, tem aplicação legada ainda web, tem empresas, por exemplo, que tem internet das coisas lá dentro, tem dispositivos de internet das coisas, tem rede escada, tem empresa que tem plataforma alta, mainframe, e a AS400, por exemplo, que vão precisar ter isso terrestre, ou mais perto dele. Então, a gente acredita que o mundo, por muito tempo, até a próxima onda de mudança em infraestrutura, vai continuar sendo híbrido. As empresas menores, startups, boa parte dessas empresas já nascem 100% cloud. É verdade. Uhum. Mas a grande maioria continua híbrida. Então, levar em consideração isso também para o perímetro definido de software, porque ele faz a diferença na hora de ter um ambiente híbrido. Como é que se define esse perímetro? Você tem um software que faz esse tipo de orquestração, vamos dizer assim? Eu acho que seria como se fosse assim, regras de negócios, né? Que você vai colocando assim. Isso aí, é uma plataforma, né? Uma plataforma em software, que basicamente tem 3 componentes básicos, né? Então, é um agente que vai no seu laptop, no seu smartphone, tablet, por aí vai. Aí tem um que a gente chama de controller, que ele faz quando o usuário vai pedir uma conexão, ele vai até o controller vai falar com a base autoritativa da empresa, por exemplo, vai falar com a AD da empresa, o LDAP, um banco de dados que é a base autoritativa, para dizer o seguinte, o Marcos Tabajara, ele é da AppGate, do time de vendas, aí, como ele é do time de vendas, ele tem direito de acesso a esses recursos, RP, CRM, e-mail e por aí vai. Aí, o que acontece? Depois, ele tem direito de acesso, vai e roda as regras de contexto. Da onde que ele está acessando? A rede a geolocalização é conhecida, é laptop, antivírus e sistema operacional super atualizado, dia e hora da semana, ele pode acessar esses recursos, ou até mais. Tem alguma coisa que impeça ele acessar esse recurso? Por exemplo, uma manutenção num banco de dados que está sendo feita. Eu não vou conseguir entrar nesse banco de dados. Então, o perímetro definido por software tem a capacidade de falar, amigão, você não vai conseguir entrar agora do horário que a gente está falando aqui, a mais 1 hora, porque é o horário da manutenção, da GMUD do banco de dados. Então, ele vai trazer essa capacidade. Então, é isso que ele faz. E aí é o seguinte, onde essa aplicação está,
para o usuário não faz diferença. Porque para mim não faz diferença se o meu banco de dados que eu preciso acessar uma aplicação está em cloud ou está no data center, concorda? Para o usuário não faz diferença. E também eu fico pensando assim, na hora que um funcionário se desliga, né, ou, enfim, uma série de motivos, ou até mesmo se ele é promovido e aí tem outros acessos, enfim, isso é automático, né, na hora. Desligou a pessoa, ela perde o acesso justamente, eu estou entendendo pelo que você está falando, que hoje o acesso é pela identidade, não pelo conexão, etc. Né? Quer dizer, a pessoa, depois você passa até aquele dispositivo para uma pessoa e vai ser totalmente configurado. Quer dizer, pode ser que a pessoa não tenha os mesmos acessos, não é isso? Isso aí. O conceito é exatamente esse, não é o perímetro definido por software que determina por cortar o acesso do funcionário, não, mas é a base autoritativa que pode ser o AD. Cortou o funcionário, ele já não tem mais direito de acesso, aí é automática, online, real time, e resolve. Tá? Hoje isso é um problema, viu, para as empresas que não têm essa autonomia, é um problema, não tem esse domínio, aliás, da autonomia. É um problema gravíssimo, porque muitos ex-funcionários ficam com as chaves de acesso, né? Regina, eu fui com um amigo meu, que a gente estava fazendo um projeto juntos, e nós fomos visitar a ex-empresa dele, onde ele trabalhou mais de 10 anos. Nós chegamos lá, eu me identifiquei, aí ele se identificou, ele constava ainda como funcionário da empresa. Já fazia mais de um ano que ele tinha saído, ele constava como funcionário da empresa. A gente fala isso aqui porque a gente acaba acompanhando muitos casos e as pessoas já acham que isso não acontece, mas você está vendo, você mesmo vivenciou. Acontece mais do que se imagina. E eu vou te falar uma coisa, acontece mais nas áreas críticas do que só um acesso à empresa e tudo isso. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o conceito de autenticação baseada em risco. Isso também é muito interessante porque você acaba não precisando fechar tudo, né? Enfim. É mais um complemento para você ter segurança no acesso às suas aplicações, né? Aí, um outro contexto, aproveitar que vocês foram super simpáticos comigo, eu lembrei de uma coisa. Senha. Primeiro que a Forrester, nesse estudo estendido, ela fala que está na hora de aposentar senha, que a gente não deve usar mais senha. Mas quando eu fui pesquisar, quando eu comecei a estudar isso, porque eu gostei tanto do conceito 03, que eu comecei a estudar algumas coisas. Aí, senha, ela começou a ser usada na década de 60 pelo pessoal do MIT lá de fora. Eles criaram um conceito de senha. Então, é mais um conceito muito bom, mas na época, como a VPN tinha um objetivo diferente, uma serventia diferente, a senha também. A senha era para dar acesso à informação. A senha hoje deveria proteger a informação, mas não é isso que acontece. Então, aí o que você criou? Um segundo fator de autenticação, que depois virou o tal do MFA, que são múltiplos fatores de autenticação. E aí, a evolução disso tudo bem, você tem um múltiplo fator de autenticação, mas por que a gente não leva em consideração contexto? Do mesmo jeito que o perímetro definido por software leva muito, muito em consideração o contexto do usuário, como a gente falou agora há pouco, acesso à informação também, o múltiplo fator de autenticação deveria levar em consideração contexto. Então, por exemplo, você está tentando fazer, você fez uma conexão, pediu um múltiplo fator de autenticação, você recebeu. Por que você não leva em consideração o contexto? Como, por exemplo, está tentando fazer login, entrar em que aplicação? Né? Por exemplo, o cliente ainda não tem uma plataforma de perímetro definido por software, ele está tentando fazer login numa aplicação na qual ele não tem direito de acesso, ou não tem direito de acesso nesse horário. Está tentando fazer uma conexão de acesso pedindo o MFA, mas, por exemplo, não é um dispositivo que está seguro, porque não olhou o contexto de segurança desse dispositivo. Então, o conceito do MFA, que inclusive
Parece que eu trabalho para o Foster, mas eu não trabalho não, é que eu gostei dos conceitos. Eles têm alguns testes, um dos testes que eles fazem com vários fabricantes é de autenticação baseada em risco, porque você faz uma análise de risco daquilo que você está concedendo de autenticação. Então, é basicamente isso. Ó. Eu estou pedindo um duplo fator de autenticação, mas onde que eu estou tentando me logar? Eu tenho direito de acesso? Esse horário eu posso? Contexto. O contexto vai evoluir tanto que eu vi umas pesquisas que, por exemplo, eles vão fazer análise de contexto, análise de risco, da maneira de se digitar no laptop, no teclado, perdão. Se bate muito forte, características do usuário. E com inteligência artificial, hoje é possível ter esses padrões por usuário, né? Então, fica fácil você ter capacidade de processamento. Então, o MFA primeiro vem para te dar uma maior postura de segurança na questão de acesso seguro a plataformas que têm alto risco. A gente faz uma questão relacionada a contexto, a gente faz análise de contexto, e o MFA, pessoal, tem um componente que é incrível, que é super importante, que só número já não é mais suficiente, que é a biometria. MFA tem que conter biometria, tem que ter, por exemplo, reconhecimento facial. Precisa ter reconhecimento facial. Tá? A gente tem uma solução que ela faz análise de fraude na camada de comércio ou de finanças. Né? Então, por exemplo, tem alguém que... a gente tem uma solução, então um caso rápido. Um cliente tem um padrão de fazer transferências bancárias 10 por semana, em horário comercial de no máximo R$500 mil. Um dia, 23 horas da noite, estão tentando fazer de R$2 milhões. Aí a gente detecta que essa transferência está vindo de um smartphone. Aí no smartphone do nosso cliente, ele tem a nossa solução. O que a gente pede? A gente pede o terceiro fator de autenticação para ele. Aí a gente descobre, né? A gente pediu, mas a gente descobre, o smartphone do nosso cliente está com a face para baixo. Provavelmente é uma fraude, é alguém tentando fazer isso de outro lugar. E sim, pessoal, eu já ouvi o cliente perguntar, mas e se o cliente está fazendo deitado? Vai estar com a face para baixo. Pede o terceiro fator de autenticação para ele. Tá? Então, por quê? Porque é baseado em risco. A gente está vendo o risco de uma transação totalmente fora do normal, do padrão desse cliente, desse usuário, e aí a gente pede o terceiro fator de autenticação para ele, ou o quarto fator de autenticação, tá? Mas tem um componente de risco, de análise de contexto, que é o que faz a diferença, e a gente pode pedir o terceiro fator de autenticação como reconhecimento facial desse cliente. Vocês já trabalham com essa biometria comportamental, que seria o digitar? O digitar ainda não, mas é um estudo que a gente tem visto que logo vai aparecer. Tá? Mas assim, o que a gente já tem hoje é o reconhecimento facial já embutido na nossa tecnologia. A gente usa as tecnologias de impressão digital dos smartphones, a gente já usa isso, tá? Mas principalmente a análise de risco, análise de comportamento de alguma aplicação do cliente. A gente leva isso em consideração. Eu vou só tentar tirar um pouco esse reflexo. Só ficou bom. Iluminando aqui. Pronto, podemos continuar, não precisa... Você estava falando desse terceiro fator que pedem. Os bancos usam esse tipo de solução tua, né? Sim. Alguns dos bancos já estão usando esse tipo de solução. A maioria já usa mais o simples, né? Que você tem o tokenzinho na aplicação. Quando você está fazendo uma operação suspeita, eles têm lá o modelo, que é o modelo de bloqueia e manda uma mensagem para o cliente, perguntando se foi ele mesmo. Aconteceu isso comigo. Semana passada, eu fiquei desesperada, porque eu perdi o sono e comecei a fazer coisa no meu celular. 4 horas da manhã, numa cidade do interior de Minas. Aí, na hora, bloqueou. Para voltar atrás, para eu desbloquear tudo, pior que era eu mesmo, né? Não tinha outra pessoa fazendo. Para desbloquear foi difícil. Mas a gente entende que é necessário, porque uma pessoa no interior de Minas fazendo operações no celular,
E é super suspeito, né? Sim, mas existe maneiras melhores de já fazer isso, né? Como, por exemplo, pedir um segundo fator de autenticação, reconhecimento facial, por exemplo, porque... Eles pediram o primeiro, o segundo, mandou SMS, pediu o terceiro. Nossa, foi difícil. Exato, mas assim... Mas a gente agradece, assim, né? Exatamente. Num momento desse, a gente vê que a instituição financeira que a gente está protege nosso patrimônio, porque até você rever isso, algumas fraudes, é uma dor de cabeça desnecessária, né? Marcos, a gente está falando de bancos, mas as instituições de varejo também podem contratar isso? Por exemplo, vou até te falar uma delas, que também acontece muito. Às vezes a gente vai comprar passagem aérea, eu não sei o que tem passagem aérea, tem algum problema que faça o mercado de revenda? Não sei, que a gente tem uma dificuldade para provar quem é você. É você, é uma coisa difícil. Vocês têm outros segmentos também que utilizam? Sim, assim, de maneira geral, o cliente que faz transação comercial com o usuário, né, com seus clientes, é passível de uso dessa tecnologia de autenticação baseada em risco. Tá? Então, empresas de viagens, aí, de tickets aéreos, e-commerce, quem mais? Que esses são, acho que, os mais relevantes, né? Mas, por exemplo, hospitais. Hospital acho que é um ponto importante, né? Porque ele está tratando, né? O que você tem entre paciente, por exemplo, hospital e laboratórios de análises clínicas. O que você tem com esse cliente, do mesmo jeito que com o banco, você não tem bit, byte transitando, que você tem dinheiro, é patrimônio, do mesmo jeito que no mercado de saúde, que você tem dado confidencial, é resultado de exame médico, se o Covid é positivo, negativo e por aí vai, né? São dados muito sensíveis, principalmente aí agora com a questão da LGPD. Então, esses mercados são os mercados sensíveis, eles são passíveis e têm que levar em consideração agora esse tipo de solução. Tá certo. Bom, para terminar, fala um pouquinho para a gente quais são os passos importantes para você fazer a troca de ferramenta, de solução da VPN para o ZTNA. Tá. A primeira coisa é entender e adotar a estratégia de Zero Trust, que é incrível. E, de novo, gente, eu não sou do Forrester, é que eu acho que essa estratégia ela vai salvar muitos problemas em segurança da informação e vai ajudar a mudar a cultura interna da maioria das empresas, né? Porque ainda tem empresas que enxergam segurança como custo e não como investimento. E vai continuar doendo desse jeito até entender que, gostando ou não, segurança da informação faz parte da infraestrutura. A mesma coisa que ele comprar uma prateleira para pôr no estoque dele e empilhar material de venda. Segurança da informação é assim, não tem outra maneira. Então, adota a estratégia de Zero Trust. Segunda coisa olha para o ambiente, primeiro passo, olha para o ambiente de VPN dele. Então, quantos usuários eu tenho, quais são os sistemas, os ambientes que eu preciso acessar. Então, eu tenho ambiente on-premises, eu tenho em cloud, eu tenho só em cloud, é multi-cloud. Então, olha essa complexidade para ter o primeiro caso. Vou fazer a minha transição. Tá? Só que tem na minha opinião, tem uma cereja do bolo que está inerente na plataforma de perímetro definido por software, que é o seguinte: busca dentro de casa quais são as iniciativas de segurança que a empresa está elegendo como as suas prioridades. Por que eu estou falando isso daí? Deixa eu pegar aqui para eu não esquecer de falar nada, inclusive. As plataformas que fazem perímetro definido por software, além de substituir 100% VPN, elas vão te ajudar. Por exemplo, muitos clientes compraram e implementaram tecnologia chamada NAC, que é o Network Access Control,
que é justamente isso. Imagina, um terceiro está entrando numa sala de reunião dessa empresa, conecta o laptop e está dentro do data center disso. O NAC impede que se faça isso. Só que o NAC, ele tem uma característica de precisar de um protocolo específico, mas ele só funciona na rede local. Se o cliente também tem infra na nuvem, NAC não vai atender. A gente consegue complementar, a gente consegue substituir o NAC ou complementar o NAC fazendo como se fosse um NAC em nuvem. Microsegmentação, isso vai salvar vidas, pessoal. E a maioria das empresas está pensando em microsegmentação. Microsegmentação acontece dentro do data center, da cloud, onde estão os servidores de aplicações desse cliente. O que é a microsegmentação? Ela isola as aplicações, ou o servidor, ou aquele monte de aplicação dentro do servidor. Então, um usuário, por exemplo, ele vai e entra numa aplicação de ERP dele, dentro de está na cloud. Ele não consegue sair e fazer um tal do movimento lateral. Ele não consegue sair daquele CRM e ir para uma outra aplicação num outro servidor. Ele não consegue sair desse servidor, dessa máquina virtual dentro do servidor para ir para outra máquina virtual dentro do mesmo servidor. Então, a microsegmentação isola, não deixa fazer movimento lateral, que é um dos grandes problemas, principalmente orientado a roubo de credenciais e elevação de privilégios dentro das empresas. O hacker chega no data center do cliente, começa a andar entre os servidores e buscar ransomware. Ransomware acontece isso. Ele está no servidor, encontra os arquivos, põe para criptografar, vai para outro servidor, encontrou os arquivos, coloca para criptografar também e vai andando de servidor em servidor. Então, a microsegmentação também é importante. Outro ponto, Firewall. A gente não, plataforma de perímetro definido por software, não substitui Firewall, mas desonera. Nós temos alguns casos, a gente descobriu que 60%, em média, entre 60% a 75% das regras de Firewall são regras de usuário, para gerenciar o usuário. Na hora que você põe essa plataforma de perímetro definido por software, você desonera o Firewall. O Firewall fica mais performático, porque todo o excesso de regras, quem está fazendo é o perímetro definido por software. Gerenciar o usuário não é função de Firewall, é função de perímetro definido por software. Então, os Firewalls vão desonerar e vão voltar a fazer o que eles faziam antigamente, que é comunicação segura, ser um broker de comunicação segura dentro de casa. Deixa eu ver se falta... E a gente ajuda com gerenciamento de identidade, a gente ajuda com os cofres de senha, né? Porque cofre de senha é ótimo, mas ele só gerencia os usuários que têm privilégios de acesso. O resto da empresa ele não olha. E não estou falando mal, não. Aquele nasceu para isso, ele é sensacional nisso daí. Nossa, cada item desse aí dá uma nova entrevista, hein? Porque... Sim, mas é incrível o que faz. E a gente complementa muito e substitui, em alguns casos, o perímetro definido por software, ele tem essa alta capacidade. Então, é incrível o que a gente faz. Então, a questão aí de adotar estratégia, são esses 3 pontos. Adotar estratégia, 4, na verdade. Adotar estratégia de Zero Trust. Olhar, fazer um levantamento da sua necessidade de VPN, do ponto de vista de usuários, ambientes híbridos, plataformas, sistemas. Depois, pesquisar e fazer um levantamento das iniciativas internas das quais o perímetro definido por software pode ajudar. E, por último, começar a implementar. Escolhe 1 ou 2 casos de uso. Por exemplo, se começar por VPN, sensacional. Se começar pelo caso de uso de VPN com microsegmentação, quer dizer, vai entregar ao usuário de maneira segura, criptografada, até, por exemplo, uma aplicação dentro de um servidor virtual, dentro de uma cloud, sem capacidade de fazer movimento lateral, é incrível. Então, pega 1 ou 2 casos de uso e começa a implementação. E, logicamente, a minha sugestão de implementação é começa por usuários VIPs, presidente de empresa, vice-presidente, porque na hora que ele vê a facilidade de uso, que não precisa mais ficar abrindo o VPN para um canto, fecha, abre para o outro, ele vai adorar, ele vai gostar muito, vai ficar mais sensível à adoção. Ô Marcos, como é que está o amadurecimento do mercado em relação a esse novo cenário, né, que é o conceito de autenticação baseada em risco, também o que você acabou de falar, que é o controle do perímetro por software. Como está o amadurecimento do mercado? Quer dizer,
os profissionais já entenderam que isso é importante, ainda falta muita doutrina, disseminação do assunto. Como é que está isso? Eu vejo num caminho dentro da normalidade, né? As grandes empresas estão entendendo os conceitos de maneira mais emergentes, né? mais urgentes, porque elas têm uma necessidade de autoproteção maior que as empresas menores. Mas eu estou vendo aí uma questão relacionada a quase 2 anos aí de pandemia, porque a pandemia foi quem acelerou os problemas da VPN. Os problemas já existiam lá, mas foi a pandemia, porque ninguém estava preparado para colocar 80%, 90% dos funcionários para o lado de fora. Ninguém tinha VPN, nem quantidade de... Porque quando você faz um projeto de VPN, você fala, vou colocar 30%, 40%, 50% da quantidade de usuários para VPN. Na hora que pôs 60%, 70%, 80%, ninguém tinha VPN. Ninguém tinha. Tiveram que comprar, pegaram o Fire e fizeram virar só concentrador de VPN. Foi super complexo. Tá? Tem cliente, inclusive, que está terceirizando a gestão de usuários, porque tão traumático foi isso. Então, o que aconteceu aí? A pandemia ela veio acelerar, veio ser um agente catalisador da adoção de algumas tecnologias de segurança. Lógico, o e-commerce veio com isso, cloud veio com isso também, e segurança não ficou atrás. Então, a substituição de VPN tem um agente catalisador que é a pandemia colocar todo mundo para fora. E a questão de autenticação baseada em risco, tem um outro componente que também veio junto aí com a pandemia, que é a questão do aumento do e-commerce. O aumento de e-commerce foi muito grande. Então, hoje, todo mundo está fazendo transação, comprando via celular e via laptop para chegar em casa. Ninguém está indo mais para a agência bancária, né? Ainda se vai no correio, mas daqui a pouco acho que vão mudar alguma coisa nesse sentido, né? Tem empresa que faz, pelo menos, entrega com drone. Acho que daqui a pouco vão fazer coleta com drone também, né? Que é bem bacana. Então, assim, a pandemia veio para acelerar a adoção e a necessidade de prestar atenção, tanto em plataformas de perímetro definido por software, também como autenticação baseada em risco, porque do lado da autenticação, ela aumentou muito a quantidade de fraudes. A quantidade de fraudes aumentou muito nesse período. E depois que as pessoas têm essa experimentação, né, de utilizar os recursos de tecnologia para fazerem compras, seja para o que for, para assinar contratos, é muito difícil voltar atrás, porque a pessoa já experimentou, já se sentiu segura, já foi atendida. Então, quer dizer, essa pandemia, ela fez uma inclusão de tecnologia, né, em muitos segmentos, porque, independente do segmento econômico, faixa etária, localização, as pessoas passaram a utilizar muito o recurso de tecnologia, né? Empresas também de todos os portes e segmentos. Então, a gente vê que isso é um caminho sem volta, né? Sim, eu também acredito que é um caminho sem volta, porque a pandemia foi o acelerador de adoção, né? Porque a tecnologia já estava aí, já tinha muita gente usando, mas, se não me engano, por exemplo, o e-commerce, ele mais que duplicou no Brasil em um ano, né? Se não me engano, ele saiu de 50 bilhões para 100 bilhões em um ano de consumo interno. Exato. Então, eu acho que foi mais que isso, inclusive, Regina. Então, quando você tem um agente catalisador desse para uma tecnologia que vem amadurecendo, quando se usa, não quer mais voltar atrás, né? E eu te falo como usuário, eu uso, logicamente, da AppGate, o SDP, né, que é o perímetro definido por software. Eu sempre fui usuário de VPN. Eu não quero saber de VPN, nunca mais na minha vida. Isso aqui é fácil, eu clico na aplicação, de manhãzinha eu ponho um duplo fator de autenticação, uma vez por dia, 24 horas. Depois eu preciso ir para a minha aplicação, preciso ir para o CRM, porque eu sou de vendas. Eu abro a aplicação, clico no ícone do CRM, eu não digito nada na URL, então ele faz a validação, vê o meu contexto, onde é que eu estou e me conecta. Eu não preciso fazer mais nada. Não quero mais esse negócio, para onde que está mesmo o CRM? O CRM está no SaaS, deixa eu abrir a VPN do SaaS. Nossa, só que nós, né, no tempo que
Que só tinha VPN. Era uma maravilha, né? A gente já achava o máximo. Assim. A Suzana trabalhou muito tempo na Nortel, então ela conta umas histórias, né? Que ela tinha uma malinha, né, Suzana? Um telefone, ia para Nova York, que a mesa dela já estava lá, quer dizer... Lá era tudo móvel, né? Então, você, quando entrava na empresa, você já recebia uma senha de VPN, que era tua pessoal, transferida, e um telefonezinho, um ramal, que era móvel também. Qualquer lugar que você estivesse no mundo, você se conectava e pronto. Era ali. Só que hoje as pessoas... telefone, em aeroporto, todos os lugares. A gente agora fez uma viagem para Minas, né, a trabalho, e a gente ia trabalhando no telefone. Também cá entre nós, quando tinha sinal internet, de celular, né? Porque sempre tem, quer dizer, a gente ainda tem muito para evoluir. Ô, Marcos, foi muito essa nossa conversa aqui online, nós sempre nos encontramos em eventos e tudo, é uma conversa muito agradável, mas hoje foi online e registrada, né? Então, fica aqui o convite para outras entrevistas, porque tem muito assunto para se falar, é um marco importantíssimo na vida da gente, de empresários e tudo, essa conscientização, esse entendimento, acho que é muito bom, porque não é só a área de tecnologia, você bem lembrou que lá no início era a área de informática, né? Onde as pessoas mexiam com os computadores, o mesmo cara que via o nosso computador para falar era o cara que instalava o firewall e lá vai. Então, tem muito chão. Essa moçada que está chegando aí, está chegando com soluções já muito prontas e modernas, mas a gente gosta também de ver como é que começou, porque a gente que está nesse ramo de tecnologia há muito tempo, é uma evolução muito importante, sendo que esse momento que a gente está vivendo foi assim um pulo que deu, né, em relação à segurança, controle de acesso, identidades. E o CryptoID gosta de falar disso, de identificação digital, criptografia, que é onde vocês navegam também, né? Sim. Então, muito obrigada mais uma vez, né? Você quer dar uma última mensagem? Não, assim, além de agradecer vocês, muito, muito obrigado. Adorei a conversa. Espero que em algum momento a gente possa fazer isso pessoalmente, no almoço, no happy hour, para ser descontraído como foi hoje aqui. Muito obrigado mesmo. Tá bom. E estou à disposição, então, até a próxima. Estou à disposição. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.